Oi, hoje eu vou falar sobre o livro A Ilha do Tesouro. O livro A Ilha do Tesouro é um livro que eu indico bastante para quem gosta do gênero aventura, que é um livro que tem uma fácil leitura, uma leitura bem fluente, e é um livro que para quem gosta do gênero vai gostar bastante. Ele tem como protagonista um garoto chamado Jim, de 12 anos, que tem, na verdade, seus pais têm um hotel beira-mar. E um dos hóspedes daquele hotel havia se apresentado como Capitão Boas. Ele é um homem que vivia bebendo muito, ele vivia se embriagando e contava de expedições que ele havia feito, de homens que ele havia servido durante a sua vida. Ele também contava que havia herdado um mapa do tesouro e que temia muito a um homem chamado Flint. Um dia, esse homem, o Capitão Bones, acabou recebendo um sinal negro de outros piratas e acabou falecendo. Ele acabou falecendo e aí sua mãe e o Jim viram nas coisas dele e acharam o mapa do tesouro. Eles pegaram o mapa do tesouro e levaram para um lorde. Enquanto eles estavam levando esse mapa do tesouro para o lorde, o hotel tinha sido invadido por outros piratas que sabiam da existência desse mapa. Ele havia sido invadido por outros piratas, mas isso o Jim e a mãe dele já haviam levado o mapa ao Lorde. O Lorde já estava organizando uma expedição para irem atrás desse tesouro. O Lorde e o Jim conversaram um pouco, o Jim se despediu, o Lorde também, e eles partiram atrás do tesouro. Indo no navio, o Jim, ele era um garoto que observava muito, ele era um menino muito esperto, né? Ele acabou escutando que tinham pessoas dentro do navio que eram infiéis, que sabiam da existência do tesouro e também estavam atrás. Então eles ficavam mais ligados para quem que eles contavam, o que eles falavam, onde eles falavam daquele tesouro. Então eles começaram a ficar mais quietos, a guardar mais para si as coisas do tesouro. Um certo dia, o Jim, que era um garoto muito explorador também, que gostava muito de conhecer as coisas, de observar as coisas, ele saiu pela ilha e foi dar uma volta. Tava andando, observando, vendo as coisas e ele acabou achando um homem, que ele se assustou ao ver aquele homem, né? O homem também se assustou ao ver ele e o homem se apresentou como Ben-Han. Ele perguntou a história do homem, o que havia acontecido com ele e ele disse pro Jim que ele havia... Antigamente, o castigo era assim dos piratas, né? Ele contou que quando o pirata não seguia as regras, não fazia o que deveria ser feito, os piratas deixavam ele na ilha e iam embora. E ele ficava lá sozinho. E o Ben-Han contou que havia acontecido isso pra ele. O Ben-Han perguntou do Jim, o Jim contou toda a aventura pro Ben-Han. E o Ben-Han disse que ele era um menino muito corajoso. O Jim acabou contando também que era Silver, um dos infiéis que estavam no grupo. E o Ben-Han ficou preocupado e falou que iria morrer se Silver estivesse lá. O Jim contou também dos infiéis, contou de tudo. E o Ben-Han disse que o Jim teve sorte de achá-lo, que ele era um homem muito rico. O Ben-Han contou que eles também estavam conversando, né, e contaram que o Flint, na hora de esconder seu tesouro, saiu do navio com mais 6 homens e foi para uma ilha. Chegando na ilha, ele foi esconder o tesouro com esses 6 homens e voltou apenas ele. Ele, na verdade, tinha matado os 6 homens e enterrado lá na ilha. E
matou 6 homens, enterrou na ilha e ele voltou. E aí perguntaram pro Flint como estava o tesouro. O Flint falou que ninguém nunca ia achar sem ele o tesouro naquela ilha. Todos voltaram e eles começaram a conversar. Com isso, a história não é meio que para, mas começa a ser narrada pelo Lorde. O Lorde começa a contar que ele estava conversando com o capitão e com outro homem, e que eles estavam conversando e que foram interrompidos. Eles estavam preocupados com o Jim sozinho em terra, e que eles foram interrompidos por um grito dizendo que o Jim havia sido assassinado. Então eles saíram para procurar o Jim e tudo. Na verdade, o Jim não havia sido assassinado. Ia acontecer uma coisa, mas ele não tinha sido assassinado. E ele contou também isso, que ele não havia sido assassinado, não tinha acontecido nada com ele. E depois do que aconteceu, o Jim apresentou Ben-Hur a ele e aconteceram mais coisas até eles chegarem no tesouro, né? Que é o ponto chave do livro. É uma leitura que, como eu havia dito antes, no começo, que eu indico bastante, que eu gostei bastante. Eu não vou contar mais, porque eu já contei bastante do livro e eu acho que não vai ficar muito legal se eu contar mais. Muito obrigada pela atenção.